E assim Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Quem não conhece a história da Arca de Noé? Quem nunca ouviu falar de um homem chamado por Deus para construir uma arca e encher ela de animais? E ali dentro dessa arca, dentro desse grande barco, ficaram por muitos e muitos dias. A história de Noé é muito conhecida, mas não é uma história talvez tão bonita como muitas vezes é ilustrado. Por outro lado, também não é uma história de terror. Noé foi alguém chamado por Deus para uma missão bem específica. Construir um grande barco, entrar nesse barco e levar com ele muitos animais, porque Deus havia olhado para a humanidade e visto que o pecado estava se espalhando de forma extrema. Ninguém mais olhava para Deus, ninguém mais caminhava com Deus. Em toda a terra, o único que achou graça perante Deus foi Noé. E Deus então resolve recomeçar a sua caminhada com o mundo a partir de Noé e da sua família. E Noé então é chamado para uma tarefa bem estranha: construir um grande barco no meio do deserto, porque a chuva viria e cobriria a face da terra. Algo inimaginável. Entretanto, mesmo assim, Noé inicia essa tarefa. E diferente do que a gente pensa, não foram apenas alguns dias ou apenas algumas semanas, mas foram anos construindo aquela arca. Anos e mais anos, sem ver chuva da maneira como foi prometida, possivelmente sendo ridicularizado. Mas ele continuou firme nessa tarefa que Deus lhe deu. E o versículo de destaque de hoje, o versículo das senhas diárias, diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé fez tudo, passo a passo, seguiu cada passo, cada detalhe que Deus havia dado para ele, de como construir a arca, de quando começar. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara, mesmo talvez sendo motivo de riso. E Noé então constrói a arca. E quando Deus chama, ele entra nessa arca. E é muito interessante que ali eles ainda permanecem por 7 dias, até que a chuva veio. 7 dias isolados numa arca, num grande barco, com muitos animais, com as pessoas olhando de fora e talvez fazendo piada com isso. A tarefa de Noé não foi uma tarefa fácil, não foi uma tarefa divertida. A missão que Deus deu para Noé não foi uma missão divertida. Entretanto, ainda assim, Noé obedeceu ao Senhor. E não dá para separar fé e obediência. São duas coisas que andam juntas. Quem tem fé, quem crê em Jesus Cristo, também obedece aos seus mandamentos. No Evangelho de João nós encontramos diversas vezes Jesus falando isso. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Vocês são meus amigos porque guardam os meus mandamentos. Jesus deixa isso claro diversas e diversas vezes. Crer é também obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. É também olhar para a sua palavra e levar ela em consideração e se deixar guiar e moldar por essa palavra. Fé e obediência andam juntas. E muitas vezes isso não é legal, muitas vezes isso não é divertido, muitas vezes obedecer ao chamado de Deus é um desafio. Talvez a gente tenha que fazer sacrifícios e renunciar a algumas coisas, mas fé e obediência não podem ser separados. Que essa palavra ela também te acompanhe nesse dia, que de fato nós possamos ser moldados por Deus e viver em obediência à sua palavra, porque Ele fez uma aliança conosco, uma aliança de sangue. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar, em troca da nossa vida, para pagar a nossa dívida. Que Deus te acompanhe, que Deus te dê sabedoria, te ilumine, e que de fato nós possamos viver em fé, em gratidão e obediência. Um abençoado dia e uma abençoada semana.
Tchau.